Meu nome é Dylan Beatty. E o primeiro computador que tive foi este. Este era o Amstrad 6128. Era 1985 e eu tinha 7 anos de idade. O meu pai trouxe um desses para casa e o colocou no quarto de hóspedes da nossa casa. Este não era um computador muito bom e estava tudo bem para 1985. Tinha uma tela verde. Vinha com alguns jogos muito duvidosos, como um jogo de xadrez que eu podia vencer mesmo tendo 7 anos. E um jogo onde você tinha que atirar sabão em um paletó fantasma que invadia uma lavanderia. Mas também veio com uma coisa chamada logo. Alguém já usou logo, a linguagem de programação? E logo era brilhante, porque eu podia usar o logo para fazer o computador desenhar imagens. E agora parece estranho, sabe? Em 2019, se quer ver algo na tela, é fácil. Você pega seu telefone, digita o que quiser e vai ter fotos e vídeos online que você pode simplesmente baixar e usar e compartilhar com as pessoas. Mas nessa altura, colocar algo numa tela que não estava lá antes era algo impressionante. Sabe, eu tinha isso com 7 anos. Estava procurando esses manuais de programação. E o manual de programação do logo não foi escrito para crianças de 7 anos. Então eu estava sentado lá, trabalhando com todas essas palavras e experimentando coisas. E quando fiz o computador fazer o que eu queria e desenhar esta imagem, tive este sentimento, esta emoção. Foi brilhante. E isso nunca desapareceu para mim, e espero que para muitos de vocês também. Isso, essa emoção que você tem quando faz a máquina fazer o que você quer. Como não conseguimos fazer com o vídeo ali, por cerca de 10 minutos. Durante os próximos 3 dias, você vai ver algumas palestras incríveis de alguns palestrantes brilhantes sobre arquitetura e testes de unidade, interface de usuário e design de experiência. Coisas que são importantes, úteis e lucrativas se você puder vendê-las para as pessoas certas. Que ajudam a melhorar o software em termos de ferramentas para o mundo em que vivemos. Mas eu não vou falar com você sobre isso. Quero falar com você sobre algo que é importante, mas talvez não tão útil como as outras coisas. Eu quero falar com você sobre arte. Há uma famosa citação de Oscar Wilde que disse: toda arte é bastante inútil. E talvez seja. Talvez ter vocês aqui seja um desperdício total do seu tempo e de tudo. Vou dizer que é inútil e que deviam ir para outra palestra. Ou talvez o Oscar Wilde estivesse errado. Eu gosto dessa citação. A função da arte é segurar um espelho mirando a natureza. A arte pode nos ajudar a compreender melhor o mundo em que vivemos. E se queremos manter um espelho mirado para a natureza, antes de conseguirmos fazer isso, temos que inventar o espelho. E é aí que entra a ciência e a tecnologia. Porque durante centenas de anos, temos usado ciência e tecnologia e ferramentas para ver o mundo à nossa volta de diferentes maneiras. Não tínhamos ideia até que inventamos os microscópios, de que havia este incrível mundo microscópico escondido bem embaixo dos nossos narizes. Coisas como esta, que é a pálpebra de um besouro ampliada 200 vezes. Estes são cristais que crescem num prato de molho de soja. Estes são os vasos dentro do caule de uma folha de bananeira. Esta beleza incrível que nunca tínhamos visto, até construirmos as ferramentas que nos permitissem vê-la. E enviamos telescópios e satélites para o espaço sideral. Olhamos para o nosso planeta, subindo sobre a superfície da Lua. Olhamos para trás, para além dos anéis de Saturno, e vimos o nosso ponto pálido aqui embaixo à distância. Até olhamos para os cantos mais afastados da galáxia. Estes são os pilares da criação. Eles estão a 7.000 anos-luz de distância. E nós colocamos um telescópio no espaço que tirou uma fotografia deles e a enviou de volta para nós. E graças aos computadores modernos, conseguimos começar a explorar outro mundo secreto que está escondido aqui mesmo embaixo dos nossos narizes. É um mundo de informação e matemática. Ao longo dos anos 70, um cara chamado Martin Gardner tinha uma coluna mensal na revista Scientific American, onde compartilhava desafios matemáticos e curiosidades e jogos com todos os seus leitores. E de todas as colunas que ele publicou, a que teve maior impacto foi a de outubro de 1970, onde ele descreveu algo chamado Jogo da Vida de John Conway. O Jogo da Vida não é um grande jogo. É um jogo para um jogador, jogado em um tabuleiro infinito, e tem apenas 3 regras. A primeira regra do Jogo da Vida: cada uma destas pequenas células retangulares pode viver, pode morrer, pode nascer de novo.
Se uma célula tem 0 ou 1 vizinho, morre de solidão. Oh. Se uma célula tem 2 ou 3 vizinhos, sobrevive à geração seguinte. E se uma célula tem 4 ou mais vizinhos, morrerá de superlotação. É um pouco como viver em Londres. E, finalmente, a parte assustadora e um pouco estranha. Se uma célula tem exatamente 3 vizinhos, voltará à vida. E é isso. Estas são todas as regras do jogo da vida de Conway. Quando a coluna do Martin Gardner foi publicada pela primeira vez, ele incluiu este diagrama aqui. Ele diz: estas são as histórias de vida dos 5 tetrominós. Então, essas formas aqui, provavelmente reconhecem se já jogaram Tetris. E o que ele está fazendo é traçando um plano de como essas formas evoluem ao longo de algumas gerações. Mas olhar assim no papel é como ir a um museu e olhar para as borboletas presas na caixa de vidro. Você pode ver o que elas são, mas não tem ideia de como elas são, não se percebe nada da natureza da evolução do jogo da vida. Então, esses 5 tetrominós, vamos ver o que eles realmente fazem. Vejam isto. E assim, a partir dessas 5 formas e dessas 3 regras, conseguimos que estas 4 estabilizem. Mas uma delas entra nesse loop infinito, repetindo o padrão que chamamos semáforos. E você poderia entender isso usando papel gráfico, mas até que você consiga rodar as coisas em software, você realmente não entende, você não pode visualizar o que realmente está acontecendo aqui. Mesmo nos primeiros dias em que as coisas eram feitas em papel gráfico, as pessoas começaram a identificar algumas configurações que eram interessantes por todos os tipos de razões. Uma das primeiras configurações que encontraram foi encontrada por um cara chamado Bill Gosper no início dos anos 70, e é algo chamado o planador. O planador é uma pequena forma que se arrasta pela grade à medida que avança. A cada 5 ou 6 gerações, ele se repete um quadrado para baixo e para a esquerda, e essas coisas continuam deslizando através dessa grade infinita de espaço matemático. E as pessoas começaram a fazer perguntas como: há configurações no jogo da vida que vão crescer infinitamente? Existem configurações que são estáveis? As coisas podem se ligar e desligar? E começaram a brincar com os planadores assim que as pessoas começaram a usar computadores para modelar estas coisas. Eles encontraram todos os tipos de configurações incríveis, todas geradas a partir dessas mesmas 3 regras. Toda esta frota nós chamamos de naves espaciais. São formas maravilhosas e bizarras que se arrastam por esse espaço matemático. Em meados dos anos 70, Gosper e sua equipe descobriram algo muito legal. Eles estavam brincando com essa ideia de planadores e criaram a primeira coisa que chamamos de pistola de planador. A pistola é uma configuração estável e a cada 27 gerações dá à luz outro planador e depois se repete. E continua a girar e girar, disparando uma linha de planadores através da grade. Descobriram outro padrão, que é uma coisa chamada comedor. Esta coisa vai consumir planadores sem se destruir no processo. Por um lado, isso é muito legal e muito bonito. Por outro lado, descobrimos uma forma de gerar sinais e uma forma de destruir sinais. Criamos o verdadeiro e falso, o 1 e 0, sim e não, ligado e desligado. E se tivermos 1 e 0, temos lógica binária, certo? A questão é, você pode usar o jogo da vida para realmente construir circuitos? Então, olhem para isso. É uma porta AND, aqui estão 2 entradas A e B, aqui está A e B. Esta é a nossa saída. Agora, o que vamos fazer ligando e desligando essas pequenas configurações de comedor? Vamos nos livrar desta e agora A é verdadeiro. Uma das nossas entradas é verdadeira. Mas a nossa saída ainda é falsa. Vamos ligar B. Agora B é verdadeiro. Mas quando o padrão se estabiliza, nossa saída ainda é falsa. Se transformarmos ambas as nossas entradas agora para serem verdadeiras, removendo os bloqueadores, e executarmos o nosso circuito novamente, criamos uma porta lógica. Nós implementamos uma porta AND dentro do jogo da vida. E se podemos construir portas lógicas, podemos construir circuitos. E se podemos construir circuitos, podemos construir computadores. E se podemos construir computadores, podemos executar programas neles. Incluindo este programa, que você deve ter ouvido falar recentemente, algo chamado o Jogo da Vida de Conway, e é um simples autômato celular baseado nessas 3 regras muito simples, que podem levar aos comportamentos e padrões mais fascinantemente complexos. Apenas a partir dessas 3 regras simples.
O jogo da vida de Conway é um de toda uma categoria de sistemas que começaram com regras muito simples e passam a exibir um comportamento incrivelmente complexo. Já deve ter ouvido falar de algo chamado efeito borboleta? Esta ideia de que a previsão do tempo a longa distância é impossível, porque se uma borboleta bater as asas em Pequim, na próxima semana vamos ter furacões em Los Angeles em vez do Sol. E tudo isso para fazer o estudo de sistemas que têm entradas simples e saídas complexas. São dependências muito sensíveis em relação às condições iniciais. O estudo desse tipo de sistemas ficou conhecido como teoria do caos. E tem todo tipo de aplicações. As pessoas usam a teoria do caos para estudar os preços da bolsa, a economia, a previsão do tempo, a engenharia. Mas também deu origem a todo um novo campo de arte digital computadorizada. Agora, para entender o que chamamos de fractal e geometria fractal, você tem que colocar sua cabeça em torno de algumas matemáticas realmente estranhas. Aqui está um pedaço de papel gráfico e vamos desenhar um quadrado aqui, que é 2 por 2. Alguém quer me dizer qual é a área deste quadrado? 4. Agora vamos desenhar outro quadrado. Este aqui é menos 2 por 2. Qual é a área deste quadrado? 4. Então, se 2 vezes 2 é 4 e 2 vezes menos 2 é 4, como podemos ter um quadrado cuja área é menos 4? Bem, nós não podemos. É completamente impossível. E a esta altura, a física e a engenharia vão dizer, bem, sim, é impossível. Vamos continuar aqui. Mas os matemáticos dizem, bem, espera aí. E se fosse possível? E se nós inventarmos alguma coisa? E nós dissemos, muito bem, aceitamos que não existe. Por isso, vamos pegar essa coisa impossível, vamos rabiscar os nossos quadros negros aqui e vamos inventar este número I, que vamos chamar de imaginário, porque não é real, e não existe, e não pode existir. E já provamos que não pode existir. Então vamos brincar com ele de qualquer maneira, porque, sabe, matemática. E esta é a regra. Nós dizemos, eu sou um número que, se multiplicado por si mesmo, ficamos com menos 1. E aí dizem, isso é impossível. E nós, sim, é matemática, nós não nos importamos. Impossível é o que fizemos antes do almoço. Agora, quando você pega esses números, os que chamamos de números imaginários, e os mistura um pouco com números reais, você obtém o que chamamos de números complexos. Os números complexos funcionam assim. Alguns deles são reais, outros são imaginários, e você não tem ideia do que vai acontecer a seguir. Mas nós podemos fazer aritmética com esses números apenas seguindo as regras. Por isso, aceitamos este número aqui. Este é 0,8 de coisas reais e 1,2 de coisas imaginárias. E podemos plotar isso neste gráfico aqui. É uma coisa chamada diagrama Argand. E podemos realmente fazer equações com isso. Então vamos pegar neste número 0,8 mais 1,2i. E queremos multiplicar este número por ele mesmo e ver o que conseguimos. Eu diferenciei os números por cores aqui. As partes reais são vermelhas, as partes imaginárias são azuis. E isto é basicamente a aritmética de ensino médio, com coisas imaginárias a mais. Vamos apenas expandir isso? E podemos multiplicar todos esses juntos, e tudo o que você tem que lembrar é que sempre que dois números azuis se multiplicam, você tira os olhos e tudo se torna positivo, negativo, negativo, raiz quadrada de números negativos, e assim você expande e então pode passar. Você pode simplificá-lo novamente. Você adiciona as partes vermelhas juntas, adiciona as partes azuis juntas, e obtém uma resposta do outro lado. A aritmética não é tão complicada assim. Durante a maior parte da história, a matemática tem sido obcecada em resolver problemas. Se não se consegue resolver um problema, não é interessante. Mas durante o último século, e particularmente na última década mais ou menos, um grupo de cientistas e matemáticos começou a estudar sistemas onde não estavam interessados em resolvê-los. Eles estavam interessados em ver como se comportavam. Vamos assumir uma função aqui. Vamos tirar o número x, e sempre que vamos calcular x, fazemos x mais 1. Então começamos no 0, e vamos para 1, e 2, e 3, e você pode ver quase imediatamente como isso vai se comportar. Isso só vai continuar a contar até o infinito, certo? Vamos ver outro. X vai para 2 menos x. Então vamos começar por aqui. 2 menos 0 é 2. 2 menos 2, 0. 2 menos 0, 2. Então, dentro de 2 ou 3 gerações, estamos confiantes de que só temos este ciclo de repetição estável. Entendemos o comportamento do sistema e podemos prever o que ele vai fazer daqui a 200 gerações. Vamos tentar a mesma coisa com um número complexo. Então, vamos pegar neste número aqui, 0,7 mais 0,8i, e vamos apenas elevar ao quadrado. E a primeira vez que o elevamos ao quadrado, ele vai para lá, e elevamos ao quadrado novamente, ele vai para aqui, e depois vai aqui, e depois sai voando. A propósito, há 4 tipos diferentes de infinito neste gráfico.
Então temos o infinito imaginário positivo, o infinito imaginário negativo, e depois temos infinitos reais positivos e negativos. Mas tá tudo bem, não se preocupem com isso. Ainda não vamos chegar lá. Vamos mover um pouco esse ponto e repetir o mesmo procedimento várias vezes. Agora, desta vez, vai pular para aqui, e depois aqui, depois aqui, depois aqui, e depois ali. O anterior já teria desaparecido por essa altura, tinha ido para o infinito, nunca mais iria voltar. Este aqui fica pulando por um tempo, depois faz isto. Entra nessa coisa estranha, quase como um padrão circular por algumas gerações. Não podemos prever o que vai acontecer a seguir. E se esticarmos um monte de pontos que estão quase um ao lado do outro e traçarmos em cores diferentes o seu comportamento final, temos um comportamento radicalmente diferente dos pontos de partida que estão quase um ao lado do outro. Neste cenário, a linha azul, o azul pálido aqui, faz 1, 2, 3 e depois desaparece ao infinito positivo. O verde aqui vai, desaparece para baixo e depois a certa altura volta para cima e vai mais uma vez. O vermelho é o loop que acabamos de ver. Dois matemáticos franceses por volta de 1910 começaram a estudar esse tipo de formas, a interação de sistemas complexos. E eles ganharam uma medalha por isso. Gaston Julia e Pierre Fatot eram seus nomes, e Julia ganhou uma medalha pelo trabalho que fizeram sobre isso. Mas eles tinham de fazer tudo à mão. Desenhar uma dessas linhas podia demorar algumas horas usando papel gráfico, lápis e outras coisas. Então eles nunca entenderam realmente o que tinham descoberto. Só descobrimos isso quando este cara apareceu. É um cara chamado Benoit Mandelbrot, que era um matemático polaco. A sua família morava na França. Depois ele se mudou para os Estados Unidos, onde fez a maior parte do seu trabalho. Ele tinha um trabalho fantástico. Ele trabalhava para a IBM, então ele tinha acesso a computadores numa época em que a maioria do mundo nunca tinha visto um computador. E quando se aborrecia, ia para Harvard e ensinava matemática durante um semestre e depois voltava para a IBM com todas essas novas ideias. E ele estava fascinado com a matemática da realidade. Ele tinha essa citação que resume a sua filosofia. As nuvens não são esferas, as montanhas não são cones, as linhas costeiras não são círculos, o latido não é suave, nem os raios viajam em linha reta. Ele olhou para a aspereza e a natureza fractal das formas que nos rodeiam e quis compreender a matemática que tornou possível esse tipo de coisas. Seu nome ficou na história por causa de algo que ele descobriu usando o trabalho de Julia e Fatot em sistemas complexos e os computadores da IBM no final dos anos 70. E a ideia dele, vamos começar com esta complexa grade de números e vamos tomar algum ponto de partida aqui. E vamos elevar ao quadrado e depois adicionar o número com que começamos. E elevar ao quadrado. Depois acrescentamos o número com que começamos e vamos de novo, e de novo, e de novo com isso. Sua abordagem aqui foi que vamos fazer isso um monte de vezes, digamos 100 vezes. E se esse número desaparecer para o infinito e não voltar, deixamos em branco. E se depois de 100 interações ainda estiver na nossa grade, então... Ele não tinha realmente capacidades gráficas, então o que ele disse foi: bem, vamos apenas imprimir um asterisco lá, em uma impressora de linha, para nos dar alguma ideia de quais desses pontos da nossa grade ainda vão permanecer ao conjunto, e quais vão desaparecer. E em 1980, ele e sua equipe tornaram-se as primeiras pessoas a ver isto. Esta é uma fotografia da interpretação original do conjunto Mandelbrot. Mas os computadores melhoraram, ficaram mais rápidos, inventamos gráficos, inventamos cores e o algoritmo padrão com o qual alguns de vocês aqui podem ter brincado. Vocês adotam a mesma abordagem. Z vai para Z ao quadrado mais Z. Vai de novo e de novo, dependendo da rapidez com que desaparece, colocamos em cores diferentes. Se desaparece para o infinito muito, muito rápido, é azul. Se demorar um pouco a chegar lá, é roxo. Se for muito lento para chegar lá, é vermelho. E se nunca desaparece, fica preto. Este é o algoritmo básico que usamos para desenhar o conjunto Mandelbrot. A primeira vez que fiz isso foi no PC 286, e tive que começar a rodar isso e ir para a escola. E quando eu voltei, ele meio que desenhou este nível de detalhes. Mas agora temos computadores melhores, o que significa que podemos vê-lo com este nível de detalhes. O espantoso neste conjunto é que a equação Z vai para Z ao quadrado mais Z contém um nível literalmente infinito de detalhes. Vamos começar. Aqui está o conjunto Mandelbrot. Qual é o tamanho da tela? De 2 a 3 metros de diâmetro? Agora estamos aumentando uma vez e vamos continuar a aumentar, e aumentar, e aumentar. Quando chegarmos aqui,
O conjunto original com o que começamos está provavelmente do tamanho do Radisson Hotel. E ainda há todo esse detalhe para fazer zoom e ficar um pouco maior. Quando chegamos a este momento aqui, o conjunto com que começamos está do tamanho de Vilnius. E temos mais detalhes. E continuamos a dar zoom e chegamos por aqui. O original é agora maior que a Lituânia. Temos mais detalhes. Agora é provavelmente maior que a Europa. Em algum momento, o original é provavelmente do tamanho do Sistema Solar. E está sempre crescendo. Agora vamos parar aqui. Não por termos ficado sem detalhes. Há uma infinidade de detalhes em cada um desses pequenos pontos. E esse gráfico original é agora tão grande que se começarmos aqui num 747 e voarmos em direção à borda, vamos levar 1 trilhão de anos para chegar lá. E toda essa complexidade saiu de z igual a z ao quadrado mais z. Mas há mais sobre isso. Acho que... Porque isso, o conjunto Mandelbrot, alguém chamou de impressão digital de Deus. Não sou um homem espiritual, mas jogo muitos jogos de computador. E gosto daquela coisa que se entra num jogo em que você vai e faz uma loucura, que não se sabe se faz parte do roteiro ou não, e encontra ali algo que foi colocado que diz, você está no caminho certo. Deixamos isso aqui para que você encontrasse. E para nós vermos isso, antes de mais nada, tivemos que inventar a matemática. Depois tivemos que inventar números imaginários e descobrir como fazer equações com eles. Tivemos que inventar computadores, que é basicamente colocar um raio dentro de uma pedra até que ela aprenda a pensar. Tivemos de inventar esses algoritmos. Tivemos de construir os sistemas de renderização para fazê-lo. E fizemos tudo isso, e encontramos isso, escondido lá. E acho isso muito legal. A computação gráfica já não é tão grande coisa. Em 1982, Disney saiu com o filme Tron. Tron foi desclassificado do Oscar por trapacear. Porque eles disseram, não se pode usar computadores para fazer filmes, não está de acordo com o espírito dos efeitos especiais. Está tudo bem, deram um prêmio especial mais tarde. Eles meio que viram o erro que estavam cometendo. Mas sabe, imagens geradas por computador agora. Luxor Jr., 1985-86, foi o primeiro filme de animação totalmente computadorizado. Tivemos o Jurassic Park, que foram os primeiros personagens animados por computador a interagir ao lado de atores humanos. Há alguns anos, este cara apareceu nas nossas telas, e se quiserem discutir, é o ator Peter Cushing, que está morto. Ou é o personagem fictício falando que não está morto? Bem, os advogados da Lucasfilms ficariam muito felizes de falar com vocês. Mas agora temos computadores que podem recriar quase tudo. Podemos dar vida a tudo o que imaginarmos. Podemos dizer, sabe, Hey Siri, como seria se o Friends fosse feito com o Nicolas Cage fazendo todos os papéis? E os computadores simplesmente vão e fazem. Eles dizem, sim, nós podemos fazer isso, está bem? A razão pela qual podemos fazer coisas como essa é porque criamos computadores que podem aprender, computadores que podem reconhecer formas, computadores que podem ver coisas. Deite de costas num campo num dia de sol e vai ver as nuvens. Você diz, aquele é um gato, e aquele parece um coelho, e aí parece um avião. E seu cérebro está vendo todas essas formas que não estão realmente lá. São apenas nuvens de vapor flutuando pelo céu. E começamos a treinar computadores para trabalhar de forma semelhante. Construímos algo chamado rede neural convolutiva. E o que ela faz? Não sabemos realmente como funciona, mas o que sabemos é que se você alimentar fotos suficientes de, digamos, cães e gatos através dela, você acaba com uma rede que sabe como reconhecer cães e gatos. E dentro de certos espaços de problemas, na verdade elas funcionam muito bem. Agora pode pensar, bem, como poderia ser difícil distinguir entre um cachorro e um muffin? Bem, muitas vezes é mais difícil do que se pensa. Mas nós construímos detectores de cães muito sofisticados nos nossos computadores que podem olhar para isso e dizer, isto é um nariz ou um mirtilo? Espera aí, deixe-me ver na minha base de dados de narizes e coisas assim. Então, basicamente, construímos detectores de cães digitais. Mas a diversão acontece se você pegar o seu detector de cães e inverter a polaridade e disser, certo, agora você é um amplificador de cães. E você lhe dá uma foto e o computador diz, não há cães nessa foto. E você, não interessa, encontre os cães. E quando encontrar, destaque os cães. E o computador diz, essa é uma ideia horrível, mas tudo bem. Você é o humano aqui. E você, destaque.
E saem estas imagens psicodélicas muito estranhas. Esse tipo de arte é chamado de sonho profundo, ou Deep Dream. O Deep Dream foi o primeiro programa de 2 a 3 anos atrás, saiu do Google, que nos permitiu fazer isso. E coisas como esta é perturbador de se ver, não é? Porque você está olhando para ele e o que está acontecendo é que alguma parte do seu cérebro está dizendo cão, cão, cão. E aí olha mais de perto, isso não é um cão. Não sei o que é isso, mas não gosto disso. O que é? É um cão? Não é um cão? Eu honestamente... Porque está explorando esse mesmo tipo de reconhecimento de padrões que existem no nosso cérebro e nas redes neurais. E graças a isso, temos toda essa nova categoria de arte que nunca existiu até que alguém dissesse: e se invertermos o detector de cães e começarmos a inventar cães onde não há cães? Eu acho que computadores e tecnologia vão fazer coisas espantosas para todo o campo da arte. Esta é uma demonstração de uma coisa do Google chamada Tilt Brush, que é basicamente uma pintura de realidade aumentada em 3D. Eu acho que a tecnologia da informática, realidade aumentada, realidade virtual, algumas pessoas vão usar para fazer coisas brilhantes. Algumas pessoas vão usar para fazer coisas não tão brilhantes. Algumas pessoas vão apenas ver o que podem fazer para ter a emoção de ver isso acontecer. O computador fez o que eu queria, não é legal? Mas eu quero seguir em frente agora. Vamos parar de falar em usar computadores para fazer arte e quero falar de programação como uma arte em si. E se o código fosse uma forma de arte? Este é Donald Knuth, famoso pela arte da programação de computadores. E nós temos esses debates atualmente. O que é programação? É arte? É criação? Existem fábricas de software? Nós somos engenheiros? Sabe, que tipo de coisa é programação? E tenho certeza que algum de vocês já revisaram o código que talvez alguém da sua equipe tenha escrito à noite quando estavam cansados e olharam para esse código e disseram: isso não é arte, não é engenharia, eu não chamaria arte. Na verdade, eu não sei como chamar isso. Mas a boa notícia é que há uma saída segura, um espaço seguro para esse tipo de código. E é uma competição de código ofuscado. Estes são os objetivos do Concurso Internacional do Código C Ofuscado. Escrever o programa mais obscuro para mostrar a importância do estilo de programação de uma forma irônica, para estressar compiladores com código incomum, para ilustrar as sutilezas da linguagem C e para fornecer um fórum seguro para o código C pobre. Aqui está uma submissão de 2015. Este é o código-fonte completo para este programa. Alguém quer revisar este código e dizer o que ele faz? Vamos rodar isso, porque, afinal, por que ler quando você pode simplesmente compilar e esperar que não seja um vírus? Ei, aí está ele, olha só. É o Flappy Bird em ASCII, num terminal. E mesmo num terminal ainda é impossivelmente difícil. Vamos dar uma olhada em outro. Esta é outra submissão de código-fonte C. E isto é apenas um subconjunto dela. Se eu mostrar tudo, eu vou entregar o que é. Mas se você diminuir o zoom, então percebe que este é um gerador do conjunto de Mandelbrot, que funciona em um terminal Unix. Mas é um gerador do conjunto de Mandelbrot que tem a forma de um conjunto de Mandelbrot. E este ganhou um prêmio. Uma das coisas sobre a competição de código ofuscado é que eles tentam manter o programa pequeno. O que se pode conseguir com um número realmente pequeno de bytes? Isto são 32 linhas de JavaScript. Isto, se você copiar e abrir no navegador e colar, ele joga xadrez. E eu não quero dizer que ele desenha um tabuleiro de xadrez. Quero dizer que ele joga xadrez. Ele me vence no xadrez. É um motor de xadrez implementado em JavaScript, incluindo os gráficos, o tabuleiro, a renderização e toda a lógica do próprio algoritmo do programa. É chamado NanoChess por um cara chamado Oscar Toledo G, que continua ganhando essas competições de programação. Ele é absolutamente brilhante. Em 1994, Simon Racine-Kovic ganhou uma menção honrosa no concurso C Ofuscado para este programa.
É porque ele submeteu com instruções dizendo, se você compilá-lo usando este compilador específico, ele irá imprimir o seu próprio código-fonte. Porque o compilador que ele estava usando tinha uma funcionalidade onde você poderia inserir uma entrada vazia. Esse é um arquivo em branco. E se você desse a entrada vazia, ele lhe daria o código C, um programa C que não faz nada. Ele recebeu uma menção honrosa e mudaram as regras. E eles disseram, o seu programa deve ter pelo menos um caractere. Caso contrário, é apenas uma cópia deste, e este já ganhou. O que eu acho justo. Mas isso nos leva a esta coisa chamada Quine. Um Quine é um programa de computador que imprime seu próprio código-fonte. Quines, alguns de vocês podem ter se deparado neste livro, Gödel, Escher, Bach, An Eternal Golden Braid, de Douglas Hofstadter. E neste livro ele discute uma filosofia chamada Willard Van Orman Quine, um filósofo americano que estudou declarações que se referem a si mesmas. E vamos pegar isto, vamos transformar em software. Quão difícil pode ser escrever um programa que imprime seu próprio código-fonte? E não estamos autorizados a ler a fonte a partir do disco. Isso é trapacear. Tem mesmo de imprimir. Então vamos fazer um agora. Vamos construir um Quine aqui mesmo em C#. Então vou começar com essa classe Program e WriteLine Program. E vou fechar o meu parênteses aqui embaixo, Static Void Main. E vou fechar aqui embaixo. Mas agora espere. Por que eu preciso console WriteLine e classe Program? Porque eu preciso console WriteLine, a classe Program e... Espere. E você se enrola rapidamente na sua própria lógica. A maioria das linguagens tem peculiaridades que você pode explorar para fazê-los imprimir seu próprio código-fonte. Em C#, há algum desenvolvedor C# e .NET na sala? Bom, olhem isso. O que podemos fazer é colocar a sintaxe do nosso programa em uma string, e então podemos alimentar essa string em si mesma como a coisa que deve ser impressa, onde colocamos esses placeholders e temos um programa em C que imprime seu próprio código-fonte. Em JavaScript, esse tipo de coisa é estupidamente fácil. Dizemos apenas function f, imprima f to string. Se estiver usando ECMAScript 6, essa é uma condição válida. Alguém me disse, eu não acredito em você. Então eu tentei, e você coloca isso e executa. E com certeza essa função roda a si mesma e imprime seu próprio código-fonte. Então eu encontrei algo que eu acho que é realmente brilhante, que é um Quine em HTML. Um cara chamado Leon Bambrick teve essa ideia. É uma página da internet que imprime a sua própria fonte. Por isso, vamos começar com isto. HTML, head, title, blá, 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 barra, HTML. E quando abrimos isso em um navegador, fica aparecendo com isto. Agora vamos explorar algumas peculiaridades da especificação HTML aqui. Antes de mais nada, vamos colocar uma regra CSS que diz: mostre tudo como um bloco, até o estilo e head, title e coisas que o navegador não deve mostrar. E vamos atualizar. E olha para isso! Nosso CSS e nosso title estão agora aparecendo no código da página, e a página renderizada. Agora vamos começar a explorar mais algumas regras do CSS. Vamos dizer, bem, o elemento HTML, antes de um deles, coloque esse conteúdo e depois dele coloque esse conteúdo. E atualizamos novamente e lá vamos nós, temos HTML. A barra HTML está realmente aqui, porque ele não sabe onde desenhá-lo, mas está lá. E se você puder rolar para baixo da tela, você a veria. Agora, para colocar o estilo ao redor das folhas de estilo, precisamos escapar a barra Style. Caso contrário, o navegador tem uma briga sobre quem fica com essa parte. E o HTML ganha e o CSS quebra. Isso passa por isso. Vamos colocar algumas formatações de espaço em branco lá. Nós atualizamos aquela página novamente. Nós fazemos mais alguns ajustes porque precisamos definir regras para cada um desses diferentes elementos. E ajustamos, e ajustamos, e ajustamos. Temos esse link aqui. Este A que precisa mostrar aquele href ao qual um href realmente se liga. Para que possamos entrar e ver, nós dizemos, bem, antes de um desses, por favor, extraia o valor do atributo e ponha no conteúdo e ponha na página. E lá vamos nós. href é igual a tal e tal. E eu vou colocar apenas mais uma pequena regra. Vou colocar uma altura de 1% em uma margem do HTML. E está aí o HTML. No fundo, temos uma página web que imprime seu próprio código-fonte. Bonito e completamente inútil. Mas o quanto você aprendeu sobre o pré-processo do CSS que não sabia até tentar fazer isso? Porque eu aprendi muito fazendo isso. Aqui está um programa de computador. Em que está escrito esse programa? C++? Espera, vamos tentar. Vou aplicar um destaque de sintaxe. Ok, então vou aplicar um destaque de sintaxe aqui. Por isso temos aqui um include standard IO, main char star. Isso é um grande string literal e depois um printf. Sim, então está bem. C, C++, provavelmente funciona em ambos.
Vou aplicar um destaque de sintaxe diferente. Vou aplicar um destaque de sintaxe Ruby e vou destacar as coisas que o Ruby pensa que são literais de string. Isso é interessante, porque o Ruby acha que este é um programa Ruby válido. Então qual é? Vou lhe dizer, vamos tentar rodar. Então aqui está o nosso código-fonte polyquine.c. Está ele. Agora vou colocar isso no GCC e vou rodar. Temos um aviso, mas a segurança está fora de questão nesse ponto, pessoal. E olha para isso, rodamos e aí temos. Esta é a nossa saída daquele programa. E agora vou alimentar a saída desse programa com Ruby e ver o que... Oh, olha, aí está. Está impresso novamente. E agora, só para confirmar, eu vou rodar a mesma coisa em Python. Isso é interessante, porque o Python é basicamente Ruby, não é? Vou executá-lo em Perl, porque tive que instalar o Perl no meu laptop só para fazer essa demonstração funcionar, e ele produz a mesma coisa, de novo. Isso é o que se chama de Polyquine. É um programa que é válido em mais de uma linguagem e imprime seu próprio código-fonte em todas elas. E este exemplo roda em C, Ruby, Perl, Python e C++, se conseguir encontrar um compilador suficientemente antigo, porque ele reclama de que o main não tem um tipo de retorno. Mas nós podemos fazer muito mais. Dê uma olhada neste pedaço de código aqui. Você está olhando para isso e tentando descobrir que linguagem é e, bem, nós temos aqui um system.console, então isso é provavelmente .NET ou C Sharp, algo assim, mas este é um espaço de nomes XML e XSL, então eu não sei o que está acontecendo aí. Isto é um for each, um console.log, que me cheira um pouco a JavaScript. Esse é um procedure ada.txt.io, que eu suponho que seja ada. Não estou familiarizado com ele, mas pesquisei. Então aqui temos begin em maiúsculas, que significa que provavelmente é COBOL, certo? Algum programador COBOL na sala? E depois aqui em cima temos Act 1, Scene 1, Enter, Ajax, e não me parece nada de programação. Esse é o Ruborus Quine de Yusuke Endo. É um programa de computador escrito em Ruby, que produz um programa em Rust, que produz um programa em Scala, Scream, Sed, Shakespeare, Smalltalk. Faz toda essa volta e eventualmente você recebe um programa RC que produz um programa Hex que produz um programa original Ruby de volta. O código-fonte desse programa é absolutamente impressionante. Olha isto. É isso mesmo. Com tudo isso no fundo onde diz buffer para futuras correções de bugs, para que eles possam manter a forma exata. E você sabe a coisa mais brilhante sobre isso? Todas essas 128 linguagens você pode instalar no Ubuntu Linux. E assim, há uma pipeline de integração contínua para esse programa no GitHub que irá executar todos esses programas. Só me preocupo com o tempo. Começamos um pouco tarde, por isso vamos passar alguns minutos. Há uma pausa logo depois, certo? Sim, tudo bem. Senão teria que pular as partes boas e eu não quero que vocês percam. Agora, nesta Quine, você nota entre o COBOL e tudo, viu um estranho Act 1 e Scene 1? Sabe o que está acontecendo aí? Bem, acontece que existe uma linguagem de programação chamada Shakespeare, que foi desenhada para fazer programas que pareçam peças de Shakespeare. E a forma como Shakespeare funciona é que coisas lisonjeiras aumentam as variáveis e coisas insultuosas diminuem as variáveis. Então aqui está o infame programa Hello World. Antes de mais nada, temos que declarar as novas variáveis, introduzindo elas. Traduzindo em português, temos algo assim. Romeu, um jovem com uma aparência notável. Hamlet, o bajulador de Anderson Insulting A.S. Ato 1. Insultos e bajulação de Hamlet. Entra Hamlet e Romeu. Hamlet diz: seu mentiroso estúpido, órfão de pai, grande e fedorento covarde estúpido. Você é tão estúpido quanto a diferença entre um belo e rico herói valente e você mesmo. Diga o que pensa. Isso imprime H. Você é tão corajoso quanto a soma da sua pequena e gordinha recheada mal usada, velha e podre braguilha e um belo dia de verão ensolarado, quente e pacífico. Você é tão saudável quanto a diferença entre a soma da mais doce rosa vermelha e meu pai e você. Diga o que pensa. E. Diga o que pensa, L. Então esta última linha aqui, esta pequena coisa que imprimiu Hello no Hello World. Eu gosto disso porque as peças de Shakespeare não eram conhecidas por serem curtas, e nem os programas escritos em Shakespeare. E Shakespeare é um belo exemplo daquilo que chamamos de linguagens esotéricas, exolangs.
que são programas de computador onde a linguagem de programação é concebida para ser divertida e bonita e inútil. Aqui está o Hello World. Alguém sabe em que linguagem é que isso está escrito? Isso é Whitespace, uma linguagem que ignora tudo exceto espaços e tabs. Aqui está o destaque de sintaxe para Hello World em Whitespace. Whitespace é uma linguagem brilhante para esconder programas dentro de outros programas, porque você pode colocar os espaços e tabs em um programa em C e o compilador C vai ignorar e o Whitespace vai ignorar todo o código C. Assim você pode escrever queries em Whitespace muito facilmente. Este é o soufflé Hello World, na linguagem de programação chamada Chef. Chef é projetado para escrever programas que também são receitas. E o Hello World canônico envolve 72 gramas de feijão, 101 ovos, 111 xícaras de óleo, 100 gramas de mostarda e 33 batatas. Este programa imprime o Hello World quando você o executa em Chef, mas não parece uma receita muito apetitosa. E há alguns anos, um cara chamado Mike Wirth criou uma receita, um Hello World em Chef, que na verdade também é um bolo. E ele fez a receita. E sabe, eu adoro isso porque ele meio que disse que essa coisa é um conjunto válido de instruções em dois domínios completamente desconectados. Se fizer no interpretador Chef, ele imprime o Hello World. E se fizer na sua cozinha, tem um bolo de chocolate com calda de chocolate, que aparentemente fica um pouco seco, mas realmente muito bom. E eu adoro essa ideia de programas de computador que também existem de forma totalmente independente como arte no seu próprio jeito. Vamos dar uma olhada em como elevar ao quadrado um número na linguagem de programação chamada Pit. Está aí. Este é o programa. Pit é uma linguagem de programação gráfica. Este é o conjunto de instruções. Cada vez que o cursor começa aqui e se move através dessa grade e quando viaja entre duas cores, esta é uma instrução deste conjunto. Variações na tonalidade e variações na luminosidade. Esta é a nossa paleta de cores. Clara, normal e escura. E vejamos como esse exemplo realmente funciona. Então começamos lá e quando cruzamos do azul claro para o verde escuro, essa é uma diferença de 2 no brilho. 4 no matiz. Input, um número. Preto significa mudar de direção. De verde escuro para vermelho escuro, duplicar. O que quer que esteja na pilha, 2 desses. Vermelho escuro para amarelo, tire os 2 números do topo da pilha, multiplique e coloque de volta na pilha. Amarelo para vermelho escuro, pegue como saída do que quer que esteja na pilha, então elevamos esses números ao quadrado. Agora imprimimos a saída. Qualquer coisa que cruze o branco é uma não operação, sem operação. Quando chegamos ao limite da grade aqui, mudamos de direção. Continuamos a nos mover dentro dessa coisa azul e acabamos com o preto em todos os lados e isso significa parar. O programa está terminado. Este é Hello World in Pit. E também é agradável, é artístico. É o tipo de coisa que se pode pendurar numa parede. E nunca ninguém saberia que está olhando para um programa de computador. E eu gosto dessa ideia. Agora, falamos muito sobre essa ideia de programas que você dá a alguém e eles executam mais tarde e ele faz alguma coisa. E falamos em projetar linguagens e publicá-las online. Mas sabem, temos essa ideia no software de que tudo precisa ser reproduzível, certo? Nós automatizamos tudo. Testes unitários, testes de integração, pipeline de entrega. Tiramos os humanos do processo porque eles não podem fazer a mesma coisa 2 vezes. E quando se vê um show ao vivo, tudo pode acontecer. Tenho a certeza que vai haver pessoas aqui na BuildStaff que vão fazer demonstrações de programação ao vivo. E as demonstrações de programação ao vivo são interessantes, certo? Porque tudo pode acontecer, pode funcionar, pode não funcionar. E o que é que você fez, Mark? Excedeu o limite de certificados emitidos do pessoal para a sua demo porque ensaiou tantas vezes que esgotou a cota delas? Essa é a última. Shows ao vivo têm essa emoção e esse risco. E em computação, falamos de coisas que são difíceis de reproduzir como flocos de neve, certo? Falamos de servidores de flocos de neve. Não aplique um patch. Não rode a atualização do Windows. Se você respirar nele, todo o sistema financeiro vai parar de funcionar. Já tentamos colocá-lo na nuvem e a nuvem quebrou. Agora acabamos de o trancar numa sala e nunca mais tocamos nele. Mas também, se você pegar um floco de neve e ver ele derreter na sua mão, você acabou de ver algo que ninguém mais vai ver. Você é parte dessa experiência única que nunca mais vai acontecer. E é isso que torna shows ao vivo interessantes. Este cara aqui é Sam Aaron.
Sam criou uma linguagem de programação chamada SonicPy, que é otimizada para fazer apresentações ao vivo. E quero dar a vocês uma rápida amostra do SonicPy agora. Você abre o SonicPy e coloca Play A4 e toca uma nota. SonicPy é a única linguagem do mundo que roda em paralelo, a menos que você diga para não fazer. Imagine se o JavaScript executasse todas as suas declarações ao mesmo tempo, a menos que você coloque pausas. Vamos dizer para usar BPM, isso é batidas por minuto. E vamos colocar algumas notas aqui e vamos colocar um loop, que faça isso 16 vezes. E nós temos uma batida. E agora vamos começar a ligar um pouco de lógica. Vamos colocar esta variável i. E nós vamos dizer, i é divisível por 3? Se for, toca essa nota. Se não, toca essa nota. E depois incrementar i é igual a i mais 1. Inventamos a música eletrônica. Bom trabalho! Era muito mais difícil quando eles tinham que fazer isso com analógicos. Poder fazer isso em um Raspberry Pi torna tudo mais fácil. Mas o que torna o SonicPy incrível é algo chamado loops ao vivo. Por isso, definimos aqui um loop ao vivo. Chamamos ele de myLoop. E dissemos para continuar a fazer isso várias vezes, sem parar. E agora, enquanto isso ainda está rodando, vamos largar aqui e vamos criar outro loop, que vamos chamar de Symbols. E nesse loop, vamos tocar alguns sons de bateria. Agora, antes de mais nada, esta linha aqui, sincronizar com o meu loop. Isso diz que esses loops devem começar sempre ao mesmo tempo, mantendo em sincronia, mantendo a batida. E nós vamos dizer 3 vezes, toque o sample, drum cymbal closed. Vocês vão ouvir como fica daqui a 1 segundo. E depois vamos deixar. Fazemos isso a 15. Mudamos essa rodada porque temos 16 batimentos nessa barra. Vamos tocar um drum cymbal open só para fechar. E sem parar nada. Ouvem isso? No fundo? Estamos fazendo tudo isso em tempo real. Está otimizado para show ao vivo. Se você trabalhou em APIs em tempo real, você pode viver com 30, 40 milissegundos de latência. Isso é muito bom, certo? Mesmo para atiradores em primeira pessoa, na música, 40 milissegundos vão te matar, porque tudo soa horrível, soa como música country. Por isso temos que manter tudo isso absolutamente fluido. Por baixo desse interpretador de SonicPy, há uma coisa chamada Super Collider, que é um motor de áudio em tempo real que é baseado em Erlang, que significa que ele pode adicionar métodos e funções enquanto o programa está rodando, e ter a antiga versão e a nova versão na memória simultaneamente. Assim, podemos fazer coisas como escrever um padrão de bateria enquanto essa melodia ainda está tocando. Podemos vir até aqui, podemos deixar esse loop, podemos corrigir o nome dele. Aí está. Pronto? Vamos voltar à nossa pequena melodia aqui. E vamos dizer, bem, se esse número i for divisível por 5, quero que toque essa nota. E se for divisível por 3, quero que toque essa nota. E se for divisível por 15... Alguém reconhece o algoritmo que está sendo implementado aqui? O venerável processo de triagem para recrutamento de desenvolvedores. O que temos aqui é o Fizzbuzz, implementado em música. E vamos colocar um pouco de reverberação aqui, e vamos mudar um pouco alguns dos efeitos ao redor, só para que soe um pouco mais interessante. Não conseguimos um bom som através do alto-falante do projetor que está ali em cima, mas... Então esse é o SonicPy. Programação de áudio interativa em tempo real. Quero terminar, ainda tem alguns minutos, contando o que fiz. Porque todas essas coisas sobre linguagens esotéricas e quines e todo esse tipo de coisas, sempre tivemos essa ideia do desenvolvedor rockstar, certo? Você olha para os anúncios no LinkedIn e vai ver que todos estão por aí recrutando rockstars. Os rockstars fazem isto, rockstar para fazer isso, rockstar para fazer aquilo. E no ano passado, Paul Stovall colocou isso no Twitter. Ele disse,
Para confundir os recrutadores, alguém poderia fazer uma linguagem de programação chamada Rockstar. E eu tive esta experiência, tive este momento de revelação. Porque quando eu não estava brincando com o logo nos Amstrads, estava ouvindo música como esta. E eu pensei, isto é o que o mundo precisa. O mundo precisa de uma linguagem de programação Turing Complete para escrever programas de computador que também são baladas de hard rock dos anos 80. Então, o Hello World em Rockstar é muito fácil. Diga Hello World. Mas também grite, ou sussurre, ou brade, porque Rockstar é para expressar a criatividade. Variáveis e atribuição. Agora, nós temos int x, temos var mais string, temos var the message. E isso não parece terrivelmente rock and roll. Antes de mais nada, não precisamos de ponto e vírgula. É uma linguagem dinâmica. Se isso é bom o suficiente para o Ruby, é bom o suficiente para o Rockstar. Não queremos esses sinais de igualdade. Vamos ligar com e. Agora, quantos de vocês já tiveram uma discussão por mais de 3 horas sobre o uso de Pascal Case, ou Camel Case, ou Chainsaw Case, ou Snake Case, ou qualquer um desses outros casos? Porque eu vi Douglas Crockford dar uma palestra no ano passado, quando ele disse que temos todos esses argumentos estúpidos, quando o que realmente queremos são nomes de variáveis com espaços neles. Eu inventei o Rockstar em um bar, e quando você inventa a linguagem de programação em um bar, você pode fazer o que quiser. Podemos ter variáveis com espaços nelas. Existem variáveis simples. Temos variáveis comuns. Meu coração, seu sonho, a noite, Dr. Feelgood, Black Betty, Billie Jean. Qualquer coisa que comece com maiúsculas, você pode juntar. Isso é o nome de variável válido. A programação envolve muitos números e rock and roll não. Fizz é 3, buzz é 5, o limite é 100. Eu queria uma forma mais criativa de iniciar variáveis, por isso inventei isso. E se pegarmos o comprimento das palavras, modular 10, e tratarmos como dígitos em um número? Então temos 3, 5, 1, 0, 0. Limite é uma assassina apaixonada. Isso é muito mais criativo do que o limite é igual a 100, não é? Também podemos fazer com números de ponto flutuante. Você quer inicializar π em C? 3.1415. E JavaScript? var π é igual a... Então você vai ter quase π aproximadamente. Em Rockstar, meu coração era gelo. Uma vida não preenchida. Acordando todos, bebendo álcool e comprimidos. 3.1415. Precisávamos de aritmética. Então, em inglês, falamos sobre isso. Quanto é? É o preço com o imposto. É o total sem o imposto. A quantidade do produto. A distância ao longo do tempo. Aqui é a mesma coisa no Rockstar, mas podemos ser mais criativos. Podemos dizer, uma garota com um sonho, um homem sem rosto, as asas da noite, um sussurro sobre a água. Precisamos de comparação. Seu amor é uma mentira. O uísque não é a resposta. O meu coração é mais forte que o aço. Minha alma é mais fraca que a água. A minha vontade é forte como um leão. E as suas mentiras são tão baixas como uma cobra. Não se pode programar sem funções, certo? Então, módulo leva um número e um divisor. Enquanto um número é tão alto quanto um divisor, coloque um número sem divisor em um número. E devolva um número. Esta linha em branco, a propósito, termina o loop, porque é assim que a música funciona. Não precisamos de ponto e vírgula e declarações finais. É uma linha em branco. Significa que algo acabou de terminar. Em Rockstar, a meia-noite leva o seu coração e sua alma. E enquanto o seu coração está tão alto como sua alma, ponha seu coração sem alma no seu coração e devolva o seu coração. Então eu fiz isso e eu vim com essa especificação e subi no GitHub. E eu tuitei sobre isso. E a internet ficou meia louca. E isso apareceu na primeira página do Hacker News. Foi escrito na revista Boing Boing. O pessoal no Reddit estava dizendo coisas boas. Não sei se vocês andam no Reddit, mas ver dizerem coisas bonitas lá não é pouca coisa. Não acontece com muita frequência. Cala a boca e pega meu dinheiro. Então, isso aconteceu. A Classic Rock é uma verdadeira revista de rock que não tem nada a ver com piadas de programação. E eles me mandaram um e-mail e disseram, o que é essa coisa de Rockstar que estamos ouvindo? E eles fizeram uma reportagem sobre isso. Ao lado de entrevistas com The Rolling Stones e Metallica e pessoas assim. Depois, as pessoas começaram a reportar problemas. E eu fiquei, por que está reportando um problema? E eles disseram, porque sua especificação tem um comportamento indefinido. E eu disse, porque isso importa? E eles disseram, porque o meu compilador tem um comportamento indefinido. E eu disse, o quê? E eles disseram, eu implementei um compilador Rockstar em Scala ontem. E eu disse, consegue fazer isso? E continuou assim. De repente surgiram cerca de 5 implementações diferentes.
Há uma em Scala e uma em Rust e um transpiler em Python e assim por diante. E sabe, até gosto do som de Dylan Beattie, o criador do Rockstar. Mas não pensei que escrever uma paródia da especificação num bar fosse trabalho suficiente para justificar. Então decidi que tinha de construir um interpretador para isso, se quisesse fazer isso. Eu fiz durante o Natal em JavaScript, porque sou um idiota. E por outra razão, porque eu queria que todos pudessem executar Rockstar sem instalá-lo. Então Rockstar seria uma linguagem que você pode escrever em um navegador em seu telefone, para que todos possam se tornar um desenvolvedor Rockstar certificado. Programe com rockstar.com/online. Há um interpretador lá. Qualquer pessoa aqui pode digitar algum código, executar e subir, e obter os seus certificados oficiais Rockstar Developer, que são autoadesivos. A propósito, o logotipo aqui que está no site, eu só quero chamar a atenção para as pessoas de quem eu roubei, porque eles não usam mais mesmo. Eu queria algo que fosse realmente como tudo nos anos 80. Neon, rock and roll, e olhei para muitos logotipos de bandas, e eu não inventei nada na época. Alguém disse, você já considerou a Microsoft Consumer Products, 1980 a 82? E eu, sim, eu vou reciclar isso. Por isso, obrigado Microsoft. Então, essa é a história do Rockstar. Agora, gostaria da sua ajuda com uma coisa, porque tem uma pequena surpresa reservada para vocês hoje de manhã. E este é o exemplo do bolo de chocolate, que também era um programa válido em Chef. Quero ver se podemos ter um programa Rockstar que também seja uma música válida. E por isso o que vou fazer é tocá-la para vocês. Fiz Buzz ao vivo no Build Stuff. E podem tirar as suas próprias conclusões sobre se acham que isso são dois tipos de arte, ou um tipo de arte, ou nenhum tipo de arte. Isso fica com vocês. Acabei de descobrir qual é o problema. Haverá um pequeno, minúsculo interlúdio enquanto fazemos isso. Sim está melhor. Takes your heart and your soul, and while your heart is as high as your soul, put your heart without your soul into your heart. Give back your heart.
the top. Midnight taking my world, fire is nothing. Shout this, take it to the top. At midnight taking my world, hate is nothing. Save us, take it to the top. Whisper my world. Obrigado, Weird Stuff!